Olá, boa tarde! E aí? Fiquei no vácuo. Boa noite! Bom dia! É a chuva, gente. A chuva está enferrujando todos nós. E o frio. Estamos no ar para mais um episódio do nosso podcast Pode Tratar, num oferecimento muito especial dos nossos colaboradores. A gente já vai até estar agradecendo para eles não ficarem em segundo plano, porque eles estão realmente em primeiro plano. A Livraria e Papelaria Copo de Leite, um universo particular de livros, papelarias e presentes. Um beijão para o Guilherme, logo vai estar aqui com a gente sobre numerologia, autoconhecimento. Oriente Terapias Integradas, quando a consciência desperta, orientações são necessárias. Esse mês com uma programação muito especial. Próximo final de semana, sexta-feira à noite, sábado e domingo, 31, 1 e 2, a gente vai ter o evento de Theta Healing com a nossa querida Daiane Provin. Qualquer informação, entre em contato com a gente lá no grupo, 999-23-6438. E Alon, a magia das plantas, em todas as suas formas, aqui com o nosso chazinho, com os sprays energéticos, indo em feiras, fazendo uma grande movimentação aí no mundo. Uma gratidão especial para o Sicredi, gente que coopera, cresce. E o estúdio de danças Giane Belé. Também a nossa parceira Clínica Lavi, que tem a Franciele, que também logo vai estar aqui com a gente. CCR, vestindo você há 32 anos e nós também. Views, quem não é Views não é lembrado. A Nativa Garden Center em Dois Vizinhos, Corbélia, Pato Branco e logo mais em 3 Barras. E também eu queria agradecer a nossa convidada de hoje, que também é a nossa colaboradora, Maiane Martins, fonoaudióloga. É a Arco Arquitetura Contemporânea, ambientes incríveis com a sua essência. Comer bem, confeitaria inclusiva, que o cheiro desse bolo hoje tá sacanagem. Assim, ó, muito delicioso. Cheiroso. A Neo Mobile Designer, a nutricionista Elis Ramos, que também logo vai estar aqui com a gente. Então, quem não segue ainda o nosso Instagram, é @podetratar, e o nosso e-mail para contato é tratarpod@gmail.com. Muito Agora bem, sim. deixar o e-mail aí para o pessoal que também tem um interesse em fechar uma parceria, não só pela questão de troca de divulgação, mas também pelo tema, pelo projeto em si, que é trazer alternativas energéticas, holísticas, e também, vamos dizer assim, do universo terapêutico em todas as áreas, né? A informação é uma libertação. E em muitos momentos a gente está aí sofrendo há 6 meses, 1 ano, alguma questão e não tem noção de que tem como tratar e que tem como curar. E hoje o nosso tema é muito especial. É um tema que é um divisor muito perceptível na fase do desenvolvimento infantil e no desenvolvimento familiar mesmo. O nosso atraso de linguagem. A nossa querida amiga Maiane Martins está aqui conosco, já com uma experiência especial em consultório, em viagens, em linguagem, como ela estava dizendo aqui para a gente antes, linguagem não é só a fala. Então, está aí na descrição, no nosso título do YouTube, sobre a fala, mas a gente vai além dessas barreiras da fala, porque a comunicação em si ela também passa por várias outras expressões. Bem-vinda, Maiane Martins, que bom estar recebendo você aqui no Pode Tratar. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui com vocês, né, para a gente conversar sobre esse assunto aí que é bem interessante. Sim. E é um prazer. Bom, Nós também ficamos muito felizes. você sabe assim que esse assunto é algo bem interessante, porque eu não sei antigamente, mas de um tempo para cá está vindo muitas crianças que não que tenham um problema na fala, mas que vêm a falar um pouco mais tardio. E tem muitas comparações, né? Então, assim, fulano já fala, né? E claro que a gente percebe que é muito de cada criança, só que quanto mãe, a mãe fica preocupada, né? Então, normalmente, nesses momentos, a primeira coisa que a mãe faz é buscar aí, né,
todo o trabalho para descobrir se a criança tem, de fato, alguma coisa. Se ela realmente tem um problema em falar, se auditivo em conjunto, enfim, e até o autismo, né? A gente sabe que não tem, não precisa estar atrelado, mas é algo que preocupa muito, porque quando vai lá no Google, as pessoas ficam apavoradas, as mães, né? Sempre. Então, O autoteste de isso. internet. Ai, meu fala, Deus, bate, pode né? As ser características autista. do meu filho. Então, eu não sei, assim, a demanda, mas está vindo muita criança pequena, mães levando, né, com esse medo? Sim, sim. Na verdade, assim, não sei se isso é de agora, né, como você falou, mas agora, sim, nós temos um olhar muito maior para as crianças e para a infância, sobretudo, né, de um tempo para cá. Nós temos esse olhar diferente para as crianças. Então, com isso também surge maior preocupação com o desenvolvimento do modo geral das crianças, né? Eu trabalho, então, há 16 anos. Eu sou formada há 16 anos e eu trabalho desde então com crianças e crianças pequenas, né? Então, esse contexto do atraso de linguagem, desses problemas, desses entraves com a aquisição da linguagem, é a minha prática clínica, né? O meu trabalho do dia a dia. Mas agora, especificamente, de um curto tempo para cá, essa preocupação com relação ao autismo é algo bem, assim, bem significativo. Cresceu muito isso, né? Por qualquer sinal que a criança apresente fora, digamos assim, de um padrão, eu acho que esse é um problema que a gente tem hoje, né? Que as crianças estão muito, os diagnósticos, enfim, estão muito fechados em checklists, né? Sim. Exato. E aí, então, qualquer comportamento, sinal que a criança desvie daquele padrão, já surge, de um primeiro momento, autismo ou outros possíveis diagnósticos. Então, tenho recebido, sim, muitos pais que estão preocupados com isso, porque ouvem, porque procuram, porque, né? Às vezes até por indicação médica, né? Como um primeiro olhar já direcionando para o autismo. Então, isso me preocupa muito, né? Porque os atrasos de linguagem, eles não são... eles podem acontecer num quadro de autismo, sim, mas não só. Sim, Não é só. Não é isolado, né? Então é interessante, porque a gente, como a Simone estava falando, existe uma certa etapa na nossa relação com o nosso bebê, com o nosso filho, que a gente vai primeiro descartar disfunções orgânicas, vai no neuropediatra, vai no pediatra, faz aquelas medições de cérebro, de tamanho, de aptidões, de peso, psicomotricidade fina, a grossa. Daí vai passando por descartando alguma disfunção física, neurológica, e aí passa para percepção em conjunto de que é só estimular. Ah, mãe, está tudo certo com o seu bebê, é uma questão de estimular, estar num contexto. É assim também chegam para você, às vezes, as crianças, também com aquele alívio que, olha, já fiz tudo, doutora, fiz todos os exames, a gente sabe que não é nada orgânico, então é contigo. Isso também acontece? Acontece. Mas com o processo de aquisição de linguagem, ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho, talvez, mais complexo, né? Então, quando chega uma criança, né, o que a gente precisa entender como que isso acontece, como que acontece a aquisição da linguagem num bebê. Então, né? gente, como que pode tratar? Vai lá. Num primeiro momento, quando um bebê nasce, né, ele é capturado por essa cadeia, essa teia de linguística, né, dos familiares. Então, ele vai vir a ser falante de uma língua a partir de como ele é falado pelo outro. Né? Então, nesse primeiro momento, essa primeira posição do bebê assim, com a linguagem, ele é interpretado. Então, ele inicia esse processo aí, na interpretação que a mãe, geralmente, né, ou quem desempenha a função materna,
interpreta aquele resmungo, aquele choro, toma aquilo no campo da linguagem, né, como fala. Tá chorando porque tem fome. Isso é sono. Tá chorando isso é porque tem sono. Isso. Agora, isso é manha. Agora né? doeu, que olha esse grito, a gente sabe quando a criança machucou de verdade, você nem tá perto. Isso aí. Então, nesse primeiro momento, a criança ela é falada pelo outro. Né? E é nessa relação de fala, então, no primeiro momento, falada pelo outro, é que a criança vai poder se inserir né, nesse campo da linguagem. E aí, a partir disso, né, os balbucios, então, o papapá, né? Mas para que isso vire uma palavra, por exemplo, papapá vire papai, ou papá de comida, né? Precisa que alguém escute. Então, é preciso um outro, é preciso que alguém receba, veja essa criança, escute essa criança, né? E transforme isso em linguagem, e coloque essa criança nessa cadeia de linguagem, para que a criança possa vir a falar mais tarde, né? Mas o processo de aquisição ele começa aí, né? E antes até, se a gente for pensar na gestação, né? Porque com 20 semanas de gestação, o bebê, a função auditiva já está presente, então a criança começa a ouvir lá no ventre. E já é nomeada, né? Porque ela já tem um nome, ela já faz parte, já tem um lugar, às vezes, nem sempre, né? Sim. Mas quando tem, já tem um lugar para essa criança chegar, já imaginam como que vai ser o cabelo, os olhos, a pele, né? Ela já está sendo dita sem nem ter aparecido. Interessante. Isso, né? Muito boa visão. Então, é isso que faz com que o início, né? O início da aquisição da linguagem acontece dessa forma. E também tem, às vezes, um atraso. Por exemplo, assim, a criança começou a balbuciar. Ela começou né? Mas tem sempre aquela mãe muito em prontidão que já adivinha o que a criança quer e já dá sem esse estímulo da fala, sabe? Tipo assim, Sim. ela quer o lenço, ela quer o lenço. Ela Não, aponta fala a água. pra... Daí você já dá água sem falar assim, água, né? Tipo assim, você vai estimulando a criança, que também é importante. Muito. Não só dando tudo que a criança aponta para... Isso, muito. Então, quando a criança já começa a fazer esses movimentos, gestos, olhares e tudo, nós precisamos deixar o espaço para a criança falar, né? Então, sim, a mãe, num primeiro momento, ela adivinha, né? Ela interpreta, mas depois ela precisa, não entender tudo que a criança fala, tudo que a criança quer, para que a criança possa falar. E existem muitos casos de atraso por isso, né? Porque a criança não tem espaço de fala, não tem lugar de fala dentro daquela relação mãe-bebê e com os familiares. Nossa, meu filho tem muito espaço. Temos muito espaço mesmo. Mas como que surgiu a tua profissão? Assim, de onde que você pensou em trabalhar com o jaleco branco, como fonoaudióloga? Você trabalhou com outras coisas antes? Fala um pouquinho assim da tua caminhada de estudante, até você estar hoje com tanta segurança assim para falar. Eu sempre gostei assim de crianças. Então, num primeiro momento, eu pensava em ser pediatra. Eu queria ser pediatra, porque eu gostava de trabalhar com crianças, né? Eu achava que eu gostaria de trabalhar com crianças. Enfim, quando decidi por fonoaudiologia, eu prestei vestibular para psicologia também. Eu estava um pouco indecisa e fui para fonoaudiologia, né? Não sabia muito bem o que um fonoaudiólogo fazia, né? Porque é uma profissão relativamente nova, né? A fonoaudiologia tem 35 anos, então, de profissão regulamentada. Então, é uma profissão muito nova. Na época, ela realmente é um braço da psicologia e da medicina. Então, você conseguiu achar um balanço que une, né, essas duas paredes, a psicologia e a medicina. E a pediatria. Que especial. Você já tinha pensado nisso? Não. E hoje você é um pouco pediatra, um pouco psicóloga e com a fono mesmo. Porque o conhecimento do docente da fono se olhar assim, a grade de faculdades muito completa, muito puxada mesmo. E vai para behaviorismo, psicologia bem avançada.
Eu estava dando uma olhadinha, porque eu também estava entre psicologia e fonoaudiologia. Eu queria usar o jaleco branco, mas eu ainda também tinha. E é bem parecido. Muito legal. Você se sente feliz com a tua escolha, com o teu dia a dia na profissão? Sim, muito feliz. Aonde que você está hoje trabalhando? Hoje eu tenho um consultório, né? E trabalho na prefeitura aqui de Dois Vizinhos também. Conta pra gente aí na câmera onde é seu consultório e como contactar os seus serviços. Sim. Meu consultório fica na Rua Rio Branco, aqui no bairro Sagrada Família, próximo à UPA. Né? E aí... Bem pertinho lá da UPA, né? E o telefone? Bem pertinho, É 93300-5521. Você está atendendo com a prefeitura também? Eu trabalho na prefeitura também. Eu sou concursada na prefeitura de Dois Vizinhos. Então, eu tenho algumas horas que eu trabalho na prefeitura. O serviço público, ele sempre fez parte da minha trajetória profissional. Então, eu iniciei o meu trabalho no serviço público em municípios aqui da região, né? E bem bacana, assim, porque é uma experiência diferente do consultório, da clínica, né? E eu pude ter um contato muito grande com as escolas. Então, essa troca, a criança nesse contexto escolar, né? Crianças pequenas, então, creche, né? Educação fundamental, ali, alfabetização. E essa troca com os professores. Né? Então, como a criança se organiza também nesse espaço social que é a escola, né? E quais são as dificuldades que elas vão encontrando nesse contexto e como a fonoaudiologia atua, né? Então, foi uma experiência que eu tive assim muito rica. Até hoje ela vem, né, enriquecendo, porque não só pelo contexto social, né, do particular com a questão do público, mas são todas crianças, são todas filhas e filhos, então tem um professor que é um contrapapel que vai estar trabalhando em apoio contigo, uma mãe, um pai, um avô, uma avó. Então cria-se uma rede de comunicação, todos em prol do mesmo objetivo, né? Ou você sente resistência em muitos momentos, todo mundo indo para esse objetivo, mas alguém não entendeu e acaba boicotando esse processo de construção da expressão das crianças. Você encontra ainda dificuldades no sentido teóricas, dogmáticas? Você encontra isso em alguns momentos? Olha, eu acho que não. Na condução de um caso clínico, né, quando a gente precisa ter esse contato, e sempre tem esse contato com a escola, enfim, que é onde a criança está inserida, eu vejo os professores e as equipes pedagógicas assim sempre muito abertas a nós profissionais, né? Eu trabalho muito com parceiros, assim, psicólogos, porque o trabalho ele é multidisciplinar, né? Muitas vezes o trabalho não é só lá comigo, né? Precisa da psicóloga, outros encaminhamentos médicos também. Então, eu não vejo assim uma dificuldade nisso. E a família? A família... Aí ela pensou, gente, agora ela parou para pensar, caso. Vamos pensar. Cada caso é um caso. Boa resposta, sempre é essa, cada caso. Mas sempre é, né? Sempre é, porque cada caso ele é muito singular mesmo, né? As famílias, muitas delas se inserem no tratamento. Eu acho que um tratamento ele só pode ser efetivo para a criança quando a família está incluída e está inserida, participando desse tratamento. Porque, afinal de contas, a criança é da família, né? Não, e faz toda a diferença para a evolução e tudo mais. Dentro da nova medicina germânica, o que está atrelado à fala tem muito a ver com a laringe. Então, tem muito a ver com o engolir, o susto, né? Então... O que acontece? Quando a família está dando o apoio, a criança se sente segura, fortalecida, é muito mais fácil da gente trabalhar essa informação, né? Então, às vezes foi um susto que a mãe passou na gestação, ou falas onde a mãe falou algo, disse algo, mas não foi de fato ouvida. Então, é como se a minha voz, eu não tenho voz. Então, a criança ela não precisa falar também. Por isso que, às vezes, ela não tem uma pressa de falar.
porque eu não fui escutada, eu não fui ouvida, ou um susto muito grande que me deixou sem fala diante daquilo. A criança, ela pode vir com essa expressão também. Só que se a família não traz essa segurança para a criança, mesmo que a gente trabalhe, é muito difícil, porque ela vive num campo minado, então ela está sempre insegura e com medo. Então, por mais que a gente trabalhe, às vezes, essa ressignificação dessa informação, às vezes ela ainda se sente insegura lá dentro. Então, a família, né, conhecendo essa história, é muito mais fácil. Não, então eu preciso dar essa segurança para que meu filho se sinta seguro em falar aqui dentro, porque ele vai ser ouvido, ele vai ser escutado, a voz dele, né, vai sim influenciar nas opiniões, ou enfim. Então, isso também é muito importante. Sempre quando a gente trabalha uma criança, e adulto também, tem coisas que, se eu não mudar, não vai mudar, não vai adiantar a gente trabalhar o inconsciente, trabalhar uma memória ali que estava ali quietinha, se eu não vou mudar né, o meu cotidiano, a minha rotina, porque aí eu vou me manter. E para a criança é muito mais forte, é muito mais especial. A criança, ela tem uma sensibilidade muito maior, né? Então, essa associação da família, estar todo mundo em conjunto, olhar para essa criança de uma forma diferente, é o que, né? Então, assim, independente do tratamento, a família tem que estar ali, todo mundo olhando e todo mundo querendo busca essa melhora, né? Senão, é bem mais difícil. E você sabe que na medicina chinesa, tendo algo genético, por exemplo, né, a mãe estava grávida, levou um susto, algo que veio ali também da mãe, a gente procura sempre trabalhar o elemento água, né? Que tanto o bexiga quanto o rim, que é o território, que é o medo, que é onde está a nossa energia ancestral, né? Sim. Então, e aí no Feng Shui, a água é a comunicação. Exatamente. Né? E eles vêm de um meio aquático, né? Eles Exato. estão ali dentro da água, então isso vibra muito mais, né? Então, são ações ali gestacionais que podem muito influenciar. Às vezes, quando pega uma criança muito pequenininha que não fala, por exemplo, balbucia, mas não fala nada, não consegue, né, expressar, tipo um papai, um papá, que é o que a gente vai, né? Muitas vezes foi algo que a mãe vivenciou mesmo. Então, a criança, ela vem com essa, né, ela não tem um problema, né? Mas ela tem uma segurança aí biológica de não precisar falar, né? E é aquilo que a gente estava falando, né? Acaba que a mãe entende, então não vai interferir tanto, porque ela vai continuar sendo alimentada, se doer, a mamãe vai correr e vai cuidar, né? Então acaba que realmente, não, se eu ficar quietinho, não vai influenciar na minha sobrevivência, tá tudo certo por enquanto, né? Fora então, as crianças, né, Raquel, que descem de outras... daí tem o aspecto também da consciência, né? A gente tem, eu em consultório já tive vários casos, assim, que aí vem para uma visão mais espiritual, que não tem muito a ver com a fonoaudiologia em si, mas a gente tem consciências reencarnando nesse momento. E seres que vêm de comunicações diferentes, mais na telepatia, mais na energia, mais na comunicação, mais no sentido mental. E aí estão aqui conosco, e aquele botão do passar para o verbal também, às vezes, está bem chaveado. E aí, com o processo de reiki, de apometria, de medicina chinesa, a gente já teve vários casos. Inclusive, a Mana é um testemunho, a gente tem muitos amigos, que a criança chegava para a gente lá e falava muito, Maiane, falava demais, não calava a boca, mas em outra língua. Lembra que eu fiquei de levar o Liam, que eu falei para você uma época ali? Porque ele... E ele trocava uma ideia, ele conversava, ele brigava, ele falava, né? E aí, daí ele foi para Dinda Raquel, né? E aí depois, quando você analisou, ele falou, mas não, agora ele está falando dele, agora ele está falando. Então, tem de um tudo, assim. Mas, assim, uma coisa que eu acho legal a gente falar é que esses acessos em comunicação, né? Porque, por exemplo, com certeza tem um pedagogo por trás também, além de um psicólogo, de um fono, de um físio, e professoras e professores muito apaixonados por isso. Mas também eu vou pegar o lado prejudicial, que é aquele irmão mais velho que tira sarro do bebê quando ele falou erradinho, o próprio pai, a própria mãe, que ficam repetindo, rindo
daquela expressão Às ainda. vezes por achar bonitinho, É mas bonitinho, rindo, né? mas gente, isso leva em muitos momentos a Aham. algumas travas que são Sim. essas de vergonha e de autorreprovação, né? Sim. Como é que é o teu passo a passo lá, assim? Como é que é o teu dia a dia quando chega para você um paciente novo que está aí precisando do estímulo e do lugar certo para se desenvolver? Conta pra gente como que é o teu protocolo. Então, no primeiro momento, assim, eu escuto os pais, né? A criança e os pais. Quem traz essa criança para mim, né? E qual é essa demanda? Então, entender qual é a queixa e qual é a demanda desses que estão trazendo essa criança, né? Eu analiso na criança como ela se comunica, porque todas as crianças, elas falam de alguma forma. Então, identifico primeiro qual é como que essa criança está se comunicando, né? Por meio de gestos, expressões, ou uma recusa, porque isso também é uma forma de comunicar, né? Sim. Que geralmente quando uma criança chega para mim, ela está com algum entrave na questão da linguagem, né? Então, E às vezes até um trauma de médicos também, né? De eu não exame. uso jaleco branco, tá? Parabéns. Porque isso criança não não dá intimida. Eu não, Aham. uso, eu não uso jaleco, já faz bastante tempo que eu não Que interessa- uso. Por que você não usa? Qual que é o teu objetivo? Por causa das crianças. É, Eu não uso dar medo jaleco. nas crianças. É. Bem legal, né? Aham. Parabéns. E deixa eu te fazer uma pergunta. A maravilhosa, né? Porque tem dois lados. A maravilhosa e a terrível chupeta. Ela, no desenvolvimento da fala, da linguagem, né? Ela atrapalha? Como que é essa questão, né? Porque... Sim, bem importante a gente falar disso, né? Porque Mamães, é um assunto mamães. polêmico. É polêmico mesmo, porque ela é tão boa e tão ruim, tão ruim. Bem isso. Um assunto polêmico. Mas, assim, a sucção é algo que o bebê inicia lá na 32ª semana de gestação. Então, ele tem uma necessidade e isso mostra um desenvolvimento neuromotor do bebê, quando ele começa a sugar, porque depois ele precisa amamentar, né? Sim. Comer. Então, a sucção, ela é fisiológica, né? Até 1 ano de idade, tudo certo a criança usar a chupeta, né? Quando os pais oferecem. Mas ele é um objeto externo, ele não é o peito, né? Sim. Não tem leite, não tem essa função de alimentar a criança, né? Quando a chupeta se prolonga por muito tempo, a gente precisa ficar atento a isso, porque o que isso quer dizer, né? Veja, a chupeta, ele é algo de bebê. É um bebê que usa chupeta, né? Bebê fala? E isso precisa... Exatamente, Exato. bebê não fala, né? Qual é a função desse uso da chupeta para os pais? Né? Muitas vezes, para acalmar o bebê está chorando, coloca a chupeta. Mas então, está calando a boca do bebê. E aí depois pode ter um atraso de Que é linguagem. uma comunicação. Que é uma Muito comunicação. louco isso. Outro fator, quanto mais tempo, então uma criança maior, por exemplo, que ainda faz o uso da chupeta, é um objeto que está na boca, essa boca está em desenvolvimento, né? Uma musculatura, nós precisamos de um movimento da língua específico para falar cada fonema, né? E aí nós temos um objeto que atrapalha. Então, o céu da boca vai formar com uma alteração, né? Vai ficar mais fundo, a arcada dentária começa a alterar, a língua, sim, o posicionamento da língua ele fica Curvo. adaptado com o uso da chupeta, e muitas crianças não conseguem desenvolver os fonemas mesmo, falar os fonemas, ou podem ter atraso de linguagem. Então, a gente precisa avaliar, ou outras crianças não vão Até apresentar escrita, esses né? problemas. Sim. Porque esse atraso de linguagem também é atraso de escrita. Porque Pode ele não consegue ter. ouvir, não consegue reproduzir. Isso pode acontecer de um atraso na fala, fonológico especificamente, acontecer na escrita também, né? A gente ter alteração relacionada a isso. Mas a gente precisa entender qual é a função disso permanecer, né?
a chupeta. Chupeta, né? Qual é a função disso? Qual é a função que está tendo para a criança? Qual é a função que está tendo para os pais? Eu falo, Por que posso essa falar? criança não cresce? Função retardamento. Sim. Tá retardando, tá Se a cômodo, criança tá grande. tá acostumado, tá acomodado. Então a gente tem que, assim como a gente passa por etapas de desenvolvimento, o largar a chupeta também é compreensão da criança. É uma fase que tem que se adaptar a 3, 4 dias de sofrimento, mas vai. É um avanço, Não, né? é A um criança avanço. precisa avançar. Então, sempre quando a criança permanece, né, mais fixada, assim, a um comportamento anterior, né? Eu Ela acho que regride, quanto gente. quanto disso mais é demora, regredir. Nós precisamos que a quanto mais criança demora, avance. Então, tem algo aí. A gente precisa olhar para isso, olhar para esse contexto. Então, cada caso é um caso. porque Mãe. quanto mais demora, né, para tirar a chupeta da criança, é pior. Né, eu acredito, né? Porque daí a criança tá mais apegada à chupeta, aí ela já não tem uma, ela tem umas 4, né? Pra, a tipo, chupeta garantir. entra aí nessa função de É. apego a qualquer naninha, enfim, que cada Não, criança tem criança tem, que com 2 anos ainda está no seio, na madrugada Sim, da mamãe. sim, 3 super. anos. Então não é uma necessidade nutricional, Não, e é sim um apego. afetiva. Isso. Então, E é assim, mais da mamãe do que da é criança. mamar também, né? Sabe, eu escutei uma vez isso, né? Desenvolvimento infantil, primeiro ano, você realmente envolve. A partir de um ano, você solta, você desenvolve, né? E aí é uma etapa para todo mundo, porque essa mãe de primeira viagem está sendo a primeira vez essa mãe. Como que é? Você faz reuniões, você chama, você manda links, ó, mamãe, escuta essa profissional, você traz informação, ou é só aquela conversa com a mamãe, com o papai, olha, mamãe, vamos fazer um planejamento para... Você traz subsídios, ideias, ferramentas para ajudar a deschupetar. Porque você Deschupetar, precisa de uma bom. personal deschupetar. Não só de Muito chupeta, personal de de dedo. chupeta. O dedo deve ser pior ainda, né? Porque é uma coisa que você não tem como como esconder. negociar, não tem. O Liam, Tá ali, né? a gente aqui, já não tinha tem uma como. programação antes dele começar a comer e tudo, de tirar a chupeta. E eu já tinha pesquisado em furar a chupeta, porque ele não tem mais a sucção. Só como estava nascendo o dentinho, ele mesmo furou. Então ele ficou uns 3, 4 dias tentando chupar aquela chupeta, mas estava furadinha, e depois ele só dormia com ela na mão. Aí depois simplesmente desapareceu, de casa do nada ela desapareceu e simplesmente para ele foi tranquilo. Sabe? Desapareci lá de casa ou ela desapareceu? Ela desapareceu. Desaparecia. Ela Então, mas desapareceu. é isso, né? Quando você... Você sabe o quando que está a fazendo. mãe, quando Sim. o pai, quando aquela pessoa tem segurança do que está fazendo com a criança vai. Lindo, né? A Vai, segurança está na energia é a da mãe, né? segurança, Filha, a próxima é a etapa é essa. Vamos lá, eu vamos vou lá, contigo. vamos embora. Olha, você não está pronta ainda, mas logo você está. Isso daí é uma construção de superação de desafios que passa muito por conversa, por elucidar, por trazer informação, né? Por exemplo, para a Lavínia, a gente só cancelou a festinha de 2 anos. A gente falou, filha, então fica com 1. Se você quiser fazer 2, daí a gente vai para pai, tem que soltar a chupeta. Pronto, Quando você funcionou. quiser, deu Ela certo. queria a festa. Não, mãe, eu quero fazer 2, então. Lá em casa também funcionou com a festa, não a chupeta. A chupeta foi algo Ele nem simplesmente automático. Ele Ai, que simplesmente coisa largou legal. e não quis mais. Agora, o TT foi uma troca. Só pode ter uma festa para comemorar um novo aniversário se mudar a idade. E para vai mudar, mudar a precisa idade, largar é. o TT, senão... Gente, o João Bonitinho. não pegou chupeta de jeito nenhum, porque eu achava bonitinho nos meus 18 anos uma criança com uma chupeta. Mães, não façam isso. Mas eu colocava até melzinho Pra ver se dava certo. Pra ver se dava certo. Ele não pegou a chupeta de jeito nenhum. Assim, ó. O João não quis ser calado nunca. Já o Liam foi rapidinho com a chupeta. Ou não? Porque daí eu tive toda aquela questão da amamentação, onde eu tinha feito várias cirurgias no seio. Ah, é verdade. E não sabia que não tinha glândulas mamárias suficientes. Então, tipo assim, ele queria mamar freneticamente o tempo inteiro, lógico, porque eu não tinha tanto leite. E eu não queria entrar com a fórmula, teimosa. E aí, quando a gente percebeu, entramos com a fórmula, a criança virou outra, nem chupeta mais precisava umas horas, assim, sabe? Mas é porque realmente ele tinha fome, tadinho. Mas eu não Olha, sabia. ele come muito até hoje, então realmente era provavelmente isso. É. Então, e daí por isso que ele foi bem tranquilo, e foi tranquilo depois para tirar o mamazinho. Também foi super tranquilo. A gente esqueceu lá na casa da titia, e daí
acabou o mamazinho. Foi. Nunca teve que ter muito, porque ele sempre gostou muito, ele gosta muito de comer, então troca do linha é tranquila. As crianças precisam de suporte para isso, né? Para avançar, para continuar avançando, né? E precisa. Estímulo e saber o que está fazendo. A ansiedade. Passar para uma outra fase, para uma outra etapa, para ter outra. Então, essa essas ansiedade coisas, é positiva o também, né? desfraude, né? Que entra aí também, o desfraude, a mamadeira, a chupeta, isso é de uma... Sim. Se a criança para crescer, ela precisa avançar nisso, deixar, né? Então, a perda, aí entra toda essa questão, né? De perder algo, de perder o objeto, mas precisa avançar. Respeitar o momento da criança, né, também, mas também o pai e a mãe é que são os adultos que precisam dar o passo, né? Isso, é isso. E tem algum brinquedo específico, assim, que estimule a linguagem das crianças, assim? Tem algo específico? Então, o brinquedo, na verdade, é o brincar, né? Então, bem interessante falar sobre isso, sobre a questão dos brinquedos, porque a criança, ela precisa brincar. O trabalho da criança é brincar, né? E não verdade. tem um brinquedo especificamente, né? Mas existem brinquedos que são limitantes, né? E que são limitados. Então, nós precisamos cuidar com isso. E mesmo brinquedos que na prateleira dizem como educativos ou pedagógicos. Não, o que é um brinquedo que estimula a criança? Um brinquedo que a criança possa explorar possibilidades, né? Para ela criar. Então, para ela criar, explorar, inventar. Né? Descrever, isso é legal. Isso, hoje em dia a que gente vê as crianças paradas assistindo em tela, né? A tela entra aí. Elas são ótimas ouvintes, mas elas não interagem. A tela é passiva, então ela não é bom. A criança não precisa fazer nada, está tudo acontecendo passiva. ali. E o brincar, muito pelo contrário, o brincar ele é ativo. O que a criança vive na vida de forma passiva, no brincar ela toma uma outra posição dentro da linguagem, é ela quem brinca, então é ela que vai dar aulas, porque ela é a professora, é ela quem vai cuidar daquele bebê, trocar o bebê, dar mamar pro bebê. Que vai fazer show, que ela é cantora. Fazer o show, que ela é a cantora, então é ela. Então o que ela vive no mundo de uma forma passiva, nessa relação com os outros, no brincar ela consegue viver de uma forma ativa, né? Ela toma uma outra posição dela frente à linguagem. Né? Isso faz com que a criança se construa como sujeito, né? E também essa relação dela com a fala, com a linguagem, né? Que vai evoluindo. Então, o brincar, dar possibilidades de brinquedos que as crianças possam brincar e explorar. A gente tem muitos exemplos assim de comprar brinquedos, às vezes caríssimos para as crianças, e a criança nem prende a atenção da criança. O que ela larga isso, vai brincar com a caixa do brinquedo. Exato. Verdade. O pacote, a caixa do brinquedo. Você sabe que tem até vários desenhos sem fala. Agora eu percebi nessa época do Liam, assim. Na faixa etária do Liam, é muita cor, muito movimento, muito... mas não tem. Mas não tem tem fala. fala. Não tem fala. 3 anos. Então, as telas, assim, é muito visual, né? Tem então, prende muito. E é um cenário impossível de ela ter no dia a dia dela, não né? tem. E prende muito a atenção, que faz com que a criança não escute o que está acontecendo à sua volta. Sim. E te digo mais, ela desprende uma descarga cerebral, um estímulo tão absurdo que quando ela está fora disso, ela não tem esse estímulo em mais nada. E ela vai entrando naquela crise da abstinência de tela, que é uma nova doença. Né? A gente já tem visto e tratado crianças que têm tido, vamos dizer assim, o aconselhamento de reduzir, elas entram em abstinência em relação ao celular, e muitos casos colocam, ele é autista. Não, gente, eu tenho assim, lá no meu dia a dia, crianças não autistas tendo crises de abstinência por causa da falta da tela. Você encontra isso? Como é que você tem visto isso, Maiane? Sim, é muito, né? Isso que a gente tem mais visto, assim, né? Todas as crianças estão expostas a telas e isso é algo que é bem difícil de manejar, né? Mas quando as crianças apresentam alguma alteração, a nossa orientação é sempre retirar as telas. Tira das telas. O tédio.
é terapêutico. Isso. Muito, Muito, né? nossa. O tédio é criacional. A gente é de uma Muito geração. importante, né? Nossa geração aqui, acho que nós 4 somos de uma geração em que o tédio era criativo, criacional, Nossa. né? Hoje a gente vê crianças com tédio, eu falo pela minha, está com tédio e ela associa com estar com fome. Então, assim, também tem uma substituição na oralidade, às vezes para ficar beliscando, comendo, se aglutinando, se açucarizando. Você também orienta nisso, você percebe isso também? Com algumas questões de toxinas que as crianças acabam ficando alérgicas, né? Letárgicas, inflamadas. Isso acaba também comprometendo a fala, a expressão. A parte da alimentação, ela tem muito a ver com a fala, né? Então, esse início, a amamentação, porque é através da boca É tudo oral. que fala, Isso. né? É isso, é oral, é oralidade. Tem a ver com a boca, então é a fala e a alimentação. Então, no primeiro momento, a amamentação, depois a mastigação, né? Então, o que eu consigo relacionar muitas vezes é que essa criança que tem, de repente, uma criança um pouquinho maior, né, que tem problemas assim com fonológicos e algo teve ou tem, né, alteração assim, teve dificuldade na amamentação, teve dificuldade com seletividade alimentar, mastigação, aquela criança talvez que comia tudo mais batido, sabe? Mais esmagado, tempo, né? sem poder mastigar direito, porque isso tonifica a musculatura. Até a pega na mama, né? A pega do bebê, claro. tudo isso a fono pode ajudar, a pediatra pode ajudar. Aham. Porque isso é bem importante. Essa pega, essa A sucção pega dá, do inclusive, peito, soluços, né? ela é bem, bem importante assim, para o desenvolvimento facial, né? Da musculatura, tudo crânio facial. Assim. Nossa, nem lembrava disso daí, realmente. Uhum. É bem importante mesmo. E você tem trabalhado em parceria com outras ferramentas, medicações, meditações, florais, equipamentos, medidores, audição. Você trabalha com outras ferramentas junto? Eu trabalho com a parte auditiva, né? Então, a linguagem, né? Ela inicia pela audição. Então, hoje, isso foi assim na minha trajetória mesmo, né? Porque na fonoaudiologia nós temos, eu vejo que é muito separado ainda, sabe? A clínica da linguagem e a audição. Então, a fono que é da áudio e a fono que é da fala. Então, são duas fonos diferentes. Duas fonos separadas. E tem o Agora você é a mesma otorrinolaringologista que está em outra área outra ainda. coisa. O otorrino. Mas com a minha prática clínica, né, cada vez mais eu fui integrando isso. Então, hoje eu trabalho sempre legal. de maneira integrada. Por quê? Porque muitas vezes o atraso mesmo na fala é de origem auditiva. Uma criança que teve otite, nem sempre assim a otite, que dá infecção, inflamação, nem sempre acontece isso, mas o ouvido fica congestionado. Sim. E se nós temos uma perda auditiva, mesmo que seja transitória, né, numa criança que está adquirindo a fala, isso tem um prejuízo enorme, tem um impacto muito grande no desenvolvimento da fala, sabe? Então, hoje eu trabalho de forma integrada, Nossa, assim, o com chat as hoje habilidades auditivas, né, com as crianças, assim. Você Vejo que é teve bem algum importante. caso em que se diagnosticou surdo-mudo? Como é que está isso? Porque daí atraso da linguagem, mas a criança é muda. E aí, a linguagem é a expressão daí em libras. Você teve algum caso assim? Um caso de criança surda, então, né? Porque esse termo surdo-mudo, embora muito utilizado, né? Ele surdo, não é verdade. surdo. É surdo, mas Sim. é muito utilizado, Perdão aí, sim. pessoal. É muito utilizado, mas é surdo. Não fala, Não fala. né? Não fala porque não escuta. Mas não fala os fonemas, né? Sim. Mas sim tem outras expressões e a língua de sinais, né? A língua brasileira de sinais, ou por meio de gestos, de expressões, se comunica, né? Sim. Tem uma linguagem. Aqui em Dois Vizinhos tem quem fala em sinais em libras? Você conhece? Tem uma. Tem várias pessoas. Agora eu não vou conheço saber ninguém. te A minha dizer. irmã Eu quero fez, seguir eu todos, tenho a eu quero minha irmã aprender. que Não vou saber fez o dizer curso. assim um número, nada disso, mas tem sim. E tem você usa? libras. Você aprendeu? Não, eu não trabalho. Vamos fazer um curso Nossa, ia desse? ser legal, hein? Minha Eu irmã também. fez. Apesar do TR, né, o
ter o aparelho e tudo, mas como ela era TO, Mas ele ela falava fez. por sinais antes, né? Agora não. Não, assim, ele demorou muito para vir a falar, porque daí ele teve, né, não foi amamentado, era por sonda. Daí depois a questão da alimentação tinha que ser tudo batido, porque ele não, por conta de não ter sido amamentado, ele perdeu, né, esse movimento de engolir. Então tudo isso para ele foi um atraso, assim como caminhar, enfim. E aí os problemas auditivos, né? Então, mas hoje assim ele fala super bem e tal. Assim, o ouvido ainda está bem complicado, assim. Então, dependendo do timbre da voz, ele escuta melhor. A gente já percebeu isso, assim, que dependendo de quem fala, ele não escuta nada. Ele não escuta. E às vezes, tipo, eu tô de costas, porque a gente achava... Ele faz leitura labial também, né? Então, às vezes, eu de costas e falava algo, ele respondia, falei, tu escuta quando tu quer, né? Mas não é pelo, mas não é. pelo timbre. Olha, Tem faixas timbres de que... As frequência. faixas, exatamente. As faixas né? Nós temos audíveis, né? isso, nós Eu temos um fazia- audiograma. Ia muito nessas cabaninhas lá quando era criança, eles colocavam aqueles foninhos e ficavam fazendo várias faixas de ruídos e eu tinha que levantar a mão. Ah, é que eles Isso, pensavam que audímetro. você era surda também, eu, né? eu passei por muito É. tempo com tratamento Aham. de surdez e expressão. É verdade. Mas tudo passa que nem o Terry hoje se comunica, suas crianças de 15 anos atrás hoje já estão se expressando. As mamães têm que entender, os familiares têm que entender que o processo do tratamento é um processo que vai sempre ajudar e apoiar, né? Não é uma sentença essa dificuldade. Ela pode estar ali há 6 meses, ou 1 ano, ou mais tempo, mas existe sempre uma saída, né, gente? Sempre existe uma abordagem. E não uma maneira. comparar também, né? Não É. querer comparar o teu filho ao outro filho, ao... Eu sei que nem Isso. sempre é a mãe que faz. Às vezes os familiares, né? Mas já devia estar falando, já devia verdade. estar caminhando. Por causa da Mas, forma, gente, né? olha só, a Lavínia ficou com sonda também, né? A minha filha é uma menina que ficou um tempo com sonda, não amamentou no seio, porque depois que saiu a sonda já tinha... E essa menina não pode falar, ela fala até dormindo. Cada caso. Cada caso é um caso. Às vezes a gente, né, exatamente. Pedro, às vezes a gente tem que falar assim, tá bom, vamos pensar em voz baixa. Porque dela pensa também em voz alta. Ó, temos uns recadinhos aqui. Tem um pessoal aqui conversando, um recadinho para Mai, né? Pra mais, sim. Boa tarde. Elogios. Quanto orgulho dessa minha irmã, o Isaac. Um beijão, Isaac. A Aliana também mandou palminhas, coraçõezinhos. O Guilherme Guareschi. Aí a Mari Maziero. Maiane é uma profissional incrível, super-humana e com um olhar atento às demandas dos pacientes. A Mari é psicóloga. A Dayana Ronsani Orben também, uma E os excelente Alta! profissional. E os Alta. Pois Alta, logo você vem aqui pra gente tratar a sua dificuldade de emagrecer, tá? Não, né? Tá indo na dieta bonitinha. Eu tô acompanhando, dou muita risada com esses meninos. Pessoal, se tiver alguma pergunta, aproveitem o momento, né? É agora. E, gente, a gente vai comer o bolo aqui ao vivo, vamos esperar acabar o pode Renata tratar. falou que é deselegante comer ao vivo. É deselegante comer ao vivo. Eu Vamos- sempre lembro da Renata quando eu tô sentindo esse cheirinho e falo, mas só um bolinho. Não. Ai, vamos agradecer mais uma vez os nossos apoiadores muito queridos, Livraria e Papelaria Copo de Leite. Guilherme está aqui comentando. Muito obrigada, Gui. Um beijo. Oriente Terapias Integrativas, quando a consciência desperta, orientações são necessárias. Inclusive, esse time aqui, a Elisandra, a Simone e eu, somos terapeutas do Grupo Oriente. Alon, a magia das plantas em todas as suas formas. Esse chazinho de hoje está especial. Gente, vocês podem encomendar Calminho. chás específicos. Chama o pessoal da Alon, o Alisson. Às vezes é uma coisa para tosse específico, para uma alergia, para uma renite. O Alisson prepara os chás com as plantas corretas, na dosagem correta e chega lá na sua casa na maior beleza, Na maior naturalidade e comodidade, né? Alon. E o Sicredi, gente que coopera, cresce. E o estúdio de dança Giannis e Belé. Um beijão. Quinta-feira a gente tem biodança. Que delícia. Ainda mais no friozinho. É uma delícia. A Clínica Lavi. CCR, Vestindo Você há 32 anos. A Views, quem não é Views não é lembrado. Nativa Garden Center, em Dois Vizinhos, Corbela, Pato Branco.
e logo em 3 Barras. Eu acho que já... A Maiara Tá Moreno quase. falou que está aqui também. Oi, Maiara. A irmã da Maia. Ela falou, estou aqui também. Está aqui também, olha ali, olha ela. Eu gostaria de agradecer também a Maiane Martins, fonoaudióloga, nossa convidada de hoje. A Arco Arquitetura Contemporânea, o Comer Bem, Confeitaria Inclusiva, a Neo Mobile Designer, que fez a nossa mesa linda, e ainda vai vir mais alguns aparatos para a nossa decoração aqui. E a nutricionista Elis Ramos. Quem quiser entrar em contato, entra no e-mail tratarpod@gmail.com e também segue a gente lá no Instagram, @podetratar. Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta específica sobre linguagem, atraso de linguagem? Falamos da chupeta, falamos de alguns estímulos, falamos do ambiente, falamos do processo terapêutico, né, que é muito subjetivo, é muito particular, cada caso é um caso literalmente. E como é que são seus planos agora, Mai? Você pretende seguir como você está aí? Vai abrir alguns cursos? Vai trazer para a gente novidades? Ou é consultório? Como é que você está? Você está com algum plano de viagem? A Maiane fez uma viagem internacional muito especial. Você podia comentar com a gente, né? Sim, né? Eu fui para a África, fiquei 1 ano lá em Guiné-Bissau. Viu como ela queria ser médica, aqui do Médica Sem Fronteiras? Olha só. Ela ficou lá 1 ano na África. Isso, fiquei 1 ano lá. E lá eu estava... A minha função era com as crianças, né? Bebês gestantes e crianças até 5 anos. Então, lá também eu trabalhei com as crianças. O que você fez Foi uma lá? experiência. O que é esse Lá trabalhar com crianças? Eu fui lá como missionária, né? Então, pela Igreja Católica. E lá na missão, o meu trabalho era dentro da saúde. Então, no hospital. Fiz partos. Ajudava no trabalho da redução da mortalidade materno-infantil. Tinha então, muita na gente parte de outros países? Não. Não? Era só brasileiros ali? Na nossa missão, só paranaenses, que é uma missão da Igreja do Paraná. Né? Então, tinha alguns... Então, eram pessoas familiares, viajaram juntos, não era assim, você com uma equipe que você não sabe nem a língua que fala. Não. Então, vocês chegaram lá para fazer isso, fizeram isso e foram embora. Isso. É basicamente isso, começo, meio e fim. Você iria de novo? Não. Eu tenho muita dificuldade. Conta pra gente essa parte. Não, assim. e não é porque... Eu acho que eu fiz a minha missão, sabe? Eu cumpri a missão que eu me propus, assim, acho que Deus preparou para mim, sabe? Mas foi um período bastante importante na minha vida. Eu trabalhava com a recuperação nutricional das crianças, então as crianças são muito desnutridas, as gestantes, né? Então, nesse contexto. E também ajudava na escola, porque a missão tem uma escola lá, né? Então, as crianças estudam a partir dos 3 anos de idade. E aí, eu vivi lá com eles. Foi uma experiência muito interessante, muito bacana, muito grandiosa, assim, na minha vida. É enriquecedor, né? Eu acompanhei, acho que todo mundo da cidade acompanhou o começo, o meio, a volta. Era um pouquinho de nós todos ali com você. É importante. Dá pra gente uma lição, assim. Qual foi a maior lição que você tirou dessa experiência? Olha, humanidade. Eu acho que com certeza, eu me tornei mais humana, né? Tendo esse contato, assim. A maneira como o povo vive lá, né? E a alegria que eles têm com tão pouco, né? A fé é algo, assim, inexplicável. Né? Porque são pessoas que teriam tudo para não acreditar, para não ter fé. Pelo contexto de vida que se tem. Mas muito pelo contrário. Né? São pessoas que têm mais fé do que a gente, assim. Então, por isso que algo conseguem se manter, grandioso, né? mesmo. O quanto Deus é presente lá junto daquele povo, né? Essas experiências que eu tive, experiências de Deus, né? Na vida, assim, na minha vida, na vida das pessoas, foram grandiosas. Nossa, incrível. E planos para o futuro, quais são? Eu quero me dedicar bastante ao meu consultório, né? Que não fez 1 ano ainda que eu reabri, né? Na verdade, abri, não
fiz todo um projeto novo, assim, né? Então, no meu consultório. Eu tenho também um livro que eu estou trabalhando na minha 2ª edição. Então, é um material... Posso mostrar aqui, Claro. né? Sim. Mostra na nessa câmera. Aqui. Alfanema. Que é o alfanema. Alfabeto e fonemas. Então, é um material. Eu estou trabalhando na 2ª edição dele, mudei um pouquinho. E se a Mas gente é um quiser material... adquirir esse livro? Sim, eu vou ter para venda. Ele é um material pedagógico Mostra e terapêutico. Lá, mostra aqui, um pouquinho. aqui. Um pouquinho dele. Que a gente tem que estar alfabetizando filhos, a Isso, gente adora ele esse tema. Ele é para alfabetização mesmo, né? Foi um trabalho bem bacana que eu desempenhei enquanto eu trabalhava no Cruzeiro do Iguaçu, né, junto lá com as professoras e tal, entendendo a necessidade da sala de aula. Então, ele tem a articulação dos fonemas, né, como que se produz articulamento. Gente, né? é bem rostinho de fono, porque fono fonema. coloca bem certinho a língua. A assim. língua bem no lugar Sim. certo. Nada. Bem no lugar certo. E aí também o traço de sonoridade, né? Então, por exemplo, deixa eu encontrar aqui o F, né? Aham. Então, o F, a articulação do F e a do V, que é geralmente o que as crianças trocam, Sim. F e V, por exemplo, É. para articular é igual, né? A boca é a mesma. O Lian O não que sabe fazer muda- ainda. Eu O que falo muda L. é o traço de sonoridade. Então, os também. fonemas que não são sonoros, eles têm os traços assim, né? E o ícone aqui. E aí, deixa eu encontrar o V. Olha, agora eu tô vendo o fundo. O que Deixa que é eu esse mostrar. Deixa eu achar onde que tá o V fundo? agora. J. É. E aí, os fonemas que são... Ai, que interessante. Ai. Por exemplo, os fonemas que são sonoros, então, o traço é assim. Então, ele é separado por cores, as consoantes sonoras têm uma cor, as consoantes surdas têm outra cor, as vogais têm outra cor. Então, é um material bem lúdico, assim, bem fácil de ser trabalhado em sala de aula, inclusive, né? Então, por isso que ele legal. é um material também pedagógico. Bem Parabéns, legal, bem bacana. Bem legal, parabéns. Aham, Espero ver a sua 3ª, 4ª, 5ª edição. Sim. E isso é um material de apoio muito especial e hoje a gente tem um material de apoio riquíssimo, né? Isso é legal, porque a gente pode complementar em casa em muitos momentos, né? Sim. Parabéns, viu? Você recomenda algum tipo de terapia em grupo para essas crianças? Vocês trabalham também, você tem lá no teu consultório um momento em que elas estão em grupo para poder se expressar, esperar a sua vez? Você também trabalha assim ou é sempre individual? Não, individual. O trabalho com elas é terapêutico individual. Lapidando mesmo, Uhum, né? uhum. Quanto tempo dura a sessão? 50 minutos. São 50 minutos de sessão, né? E o trabalho é com a criança. Eu e a criança. Mamãe E espera às lá vezes, fora. Mamãe espera lá fora. Vovó No espera lá tempo fora. dela, né? Quando a mãe consegue. Então, a gente também tem todo esse Sim. trabalho. Tem crianças e mães que têm dificuldade em separação, Muito, né? Nessa sim. separação. Então, tudo isso faz parte do trabalho clínico, né? Você vê, cada passo ali é um passo de desenvolvimento, Aham. né? Até de É. esticar o cordão umbilical e, quem sabe, cortar. Cortar. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso episódio com a nossa querida fonoaudióloga Maiane Martins. Tem dicas para nós que estamos aqui na comunicação. É verdade que tem que abrir bem a boca para falar. verdade. Ai, meu Deus. Porque tem gente que tem uma Nossa. boca e a tal da chupeta, que está ali É. ainda. Tem que tirar o bigotérico da chupeta. É, o batata do na vovô. boca, né? Que não fala, não sai. Pra Você trabalha com fora, adultos né? também? Trabalho com adultos também. É, porque Aham. nós temos uma cerimonialista aqui, né? Que é importante. Que fala muito bem, né? Muito obrigada. Pressa, muito bem. Nós duas que corremos atrás. Né? Vocês também. Outras. Eu quero aproveitar e pedir pro pessoal aí lá no Grupo Oriente, a gente está recebendo arrecadação para as crianças lá de Canoas, tá? Tá faltando leite. E nós tivemos uma ideia em usar as mantinhas, já temos algumas costureiras voluntárias para fazerem ponchos para as crianças poderem, Ai, que legal. como quando molha e como chove, não está tendo tempo para secar. Então, eles estão sem toalhas, enfim, tem criança descalça. Está bem complicado, é bastante criança, tem um número grande de crianças já sem os pais, tá? Então, assim, está chegando bastante coisa, eles conseguiram bastante colchões, não é o primeiro caminhão que vai lá. Mas aqui, eu, na verdade,
pensei nessa ideia do pontinho, que é uma coisa que dá para tirar e colocar e eles manterem aquecidos por mais tempo. Tá? Ótima ideia. Então, vai mantas agora lá, claro, para eles se aquecerem. Elas vão dar ideia lá também. Mas aqui a gente já tem algumas costureiras que vão estar auxiliando e fabricando algumas. Porque, né, faz o buraquinho aqui. Eu não entendo muito, mas eu acho que é algo mais fácil e fácil para eles se trocarem lá também. Poderem brincar, ser crianças que eles precisam ser, né? Então, ali no Grupo Oriente tá recebendo as arrecadações. E no Chico Despachante, aqui em Dois Vizinhos, que foi, inclusive, a Vanessa, que me chamou, iniciou, enfim. Então, o Grupo Oriente se ofereceu para também estar recebendo, né? Até para ter mais pontos de coleta, né? Facilitar para as pessoas, mas a quem tocar o coração e quiser nos ajudar, será muito bem-vindo, vamos estar muito felizes. Mamães que sabem costurar, porque eu não sei. Eu tive a ideia, mas eu não sei costurar, mas no que puderem ajudar, roupinhas. Mas tá... serve a sua toquinha que você está aí fazendo no final de semana, faz umas 15 toquinhas, manda, toca, polaina. E a lã, quem sabe né? fazer isso. Só a lã tá bom já também. E ainda eles não receberam muito leite, tem bebê também. Então, se quem puder, né, sentir aí. A gente sabe que teve muita gente que já ajudou, né? Mas, infelizmente, eles ainda estão se reerguendo, então eles realmente perderam tudo. E, graças a Deus, a gente está aqui e a gente pode fazer um pouquinho para contribuir, tá bom? E dá mais um oizinho para o pessoal agora do chat, que a Renata já colocou aqui também. Adoro esse Pode Tratar, linda pauta, importantíssimo acompanhar. O Gabriel Barbosa também mandou um recadinho para a Maiane. Maiane foi minha catequista por anos. Agradeço a ela por todo o aprendizado. É uma pessoa muito importante na minha vida. Nossa, muito legal. Catequista, olha que coisa mais linda. Olha, complementando o que você falou, mais de 70 crianças oficialmente sem pais em Canoas. Então, 70 toquinhas, 70 pontos. 300 e alguma coisa em crianças nesse ano. Não só lá, né, gente? Vamos abrir o coração. E foi o que a gente comentou, que, claro, nossa, seria fantástico, né? A gente ter tanta para, né, encher lá e a gente poder espalhar nas outros abrigos que estão precisando. Porque o frio está chegando, lá é muito frio e toda vez que dá essa chuvinha aí dificulta ainda mais, né? Assim, tinha criança tomando banho com detergente neutro. Então, assim, eles realmente estão precisando. Agora me fugiu, a Inês, se eu não me engano, ali de Nova Prata, que tem a loja, ela esteve lá, então ela visualizou, ela viu de fato que... Tanto que ela veio com a missão de levar os colchões, porque tinha criança que não tinha colchão para dormir, então... Então tá, gente, Grupo Oriente é outro ponto de coleta e a gente espera fazer um pouquinho para aquecer todas essas crianças e além, né? Então a gente vai terminar a nossa transmissão nesse momento. Maiane, quer deixar uma despedida, uma consideração final, uma gratidão? Sim, quero agradecer, né? Agradecer a vocês pelo convite, pelo espaço em poder falar do meu trabalho, desse assunto assim que é tão importante, né? Para as mães, para os professores, enfim. Muito obrigada a vocês, obrigada para quem está acompanhando também. Nós que agradecemos. Não só a sua presença, mas a sua parceria em acreditar no nosso Pode Tratar. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora a gente vai comer bem. Sim. Comer bem da Andressa. Pessoal, até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Gratidão.